Olá, espero que estejam todos bem. Vamos seguir aqui então com a nossa disciplina de pesquisa de mercado, né? E dentro do método utilizado para desenvolver a pesquisa de mercado, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos de pesquisa, né? Então, as formas, as maneiras, e os jeitos que podem ser utilizados, né, de base de desenvolvimento para então você efetivar a tua pesquisa de mercado, você ir atrás das tuas informações da tua pesquisa de mercado. Existem, né, algumas abordagens diferentes para desenvolver então pesquisa de mercado. Então essas abordagens, perdão, elas vão se dividir em abordagens do tipo exploratórias, abordagens descritivas e ainda abordagens causais ou explicativas, né? Tudo isso são, então, diferentes abordagens que podem ser utilizadas para pesquisa de mercado. Bom, a abordagem exploratória ela tem como objetivo encontrar os dados iniciais sobre um problema da sua pesquisa. Então, por exemplo, um estudo sobre atitudes, opiniões e crenças referentes ao consumo, encontrar nova oportunidade de mercado ou mapear tendências de consumo. Então, essa primeira abordagem exploratória, ela tem por características questões da informalidade, da flexibilidade e da criatividade. Seria aquele primeiro momento, aquela primeira análise, aqueles fatos iniciais que vão convergir na tua análise. Desculpa. Já a abordagem descritiva, ela visa a descrição das características de um determinado fenômeno quando este já possui algumas características conhecidas e se deseja obter maiores informações. Então, por exemplo, pesquisas que desejam obter detalhes específicos dos consumidores e seu comportamento de compra. Então, aqui você tem como característica de uma pesquisa descritiva procedimentos formais e estruturados. Então, a gente anota aqui uma diferença então entre a análise, a abordagem do tipo exploratória e a abordagem do tipo descritiva. Já a abordagem causal ou explicativa, ela vai analisar se um comportamento pode ser alterado por determinada mudança. Então, ou seja, né, é aquela velha relação causa e efeito. Então, ou seja, se eu faço tal coisa, se eu aplico tal mudança, o que que isso vai impactar e resultar como efeito, né, do meu fenômeno, né? Então, aqui o foco está em identificar elementos que determinam ou contribuem para a ocorrência de determinados fenômenos. Então, como característica, ela é mais complexa e possui aí uma mensuração mais difícil. Agora, falando, né, a gente falou das abordagens, né, exploratória, descritiva e causal. Agora a gente vai falar dos métodos de pesquisa. Então, essas pesquisas de mercado, elas podem ter um método quantitativo, certo? Quantificável, né? De quantificação, de quantidade, ou ainda um método qualitativo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses métodos. A pesquisa quantitativa é um método, então, de pesquisa que trabalha com indicadores numéricos a respeito de determinado problema ou objeto de estudo, sobre o qual já existem informações referentes ao objeto de conhecimento. Então, aqui o foco vai estar nos indicadores, nos números, KPIs, hoje a gente utiliza, a respeito de um determinado problema ou objeto de estudo. Então,
eu preciso medir aquilo para conseguir entender, né? E aí eu já, no geral, vou ter informações também disponíveis para entender esse objeto, entender esse problema. E aí uma pergunta que acaba sempre surgindo, né, é quando a minha abordagem da pesquisa deve ser do tipo quantitativa. Então, a pesquisa quantitativa, ela pode ou deve ser aplicado quando eu tenho dados numéricos, eu tenho um problema bem definido e informação e teoria a respeito do objeto foco da pesquisa e ou aquilo que se quer estudar. Então está bem definido o meu problema. Tenho dados numéricos, tenho informação e teoria a respeito. O pesquisador também possui conhecimento sobre aquilo que ele irá investigar. Isso é bastante importante, né? Está lá no nosso método a importância do pesquisador entender aquilo que ele está pesquisando efetivamente. Se deseja medir opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes de um público-alvo por meio de uma amostra que o represente de forma estatisticamente comprovada, né? Então, a famosa amostra de uma população, que a gente vê e estuda isso lá na estatística, vai fazer parte aqui da nossa análise. Então, ou seja, eu vou extrair uma amostra de uma população de forma que aquela amostra estatisticamente represente, né, aquilo que eu quero medir da determinada população, né? Então, tantos por cento da população come pão francês, né? Então, eu preciso comprovar isso de forma estatística. Então, eu vou pegar uma amostra de uma população, e aí tem as etapas, vou definir, vai ser no meu bairro, na minha cidade, no meu país, na região sul, tá? E assim por diante. Então eu tenho dados, números. As formas, né, que a gente pode utilizar para aplicar esse tipo de pesquisa quantitativa são as entrevistas pessoais, né? Então, dependendo do tipo da pesquisa, eu tenho muita vantagem em fazer a entrevista, né? Claro que aí, em geral, vai ter uma amostra reduzida para que seja viável, né, entrevistar tantas pessoas. Pode-se ainda utilizar correspondência, né, bem menos utilizado atualmente com o advento da internet. O e-mail é bastante utilizado. Telefones também é utilizado. As pesquisas autoaplicáveis, né, que a gente também acaba sempre respondendo aí hoje quando consome alguma coisa, principalmente virtualmente, né? E aí, claro que todas essas situações podem ocorrer de forma presencial ou virtual, né? E com o momento que estamos vivendo já, né, da pandemia, do coronavírus, a questão da virtualização de muitos processos ganhou corpo, né? E na pesquisa de mercado aqui também não seria diferente. Então aqui, né, com relação aos meios de aplicação, claro, né, eu tenho que ver a viabilidade de cada um deles. Então aqui tem uma tabela que compara as vantagens e desvantagens de cada um desses meios de aplicação. Então, a entrevista pessoal, como vantagem, ela é bastante versátil, né? Porque você está ali, você está conversando, está interagindo com a pessoa, você pode ter as perguntas e essas perguntas podem ser maleáveis e a pessoa pode te dar mais informações do que talvez ela daria como um questionário pronto, né? Elas são mais interativas, mas como eu falei, como desvantagens, elas, claro, vão ter um custo alto e também são complexas, né, por diversos fatores, como questões logísticas, né, ou de custo mesmo de execução. Por correspondência, eu consigo ter uma ampla cobertura e um baixo custo, né? Você manda para casa das pessoas, mas o que acontece? A grande maioria, talvez, né, não vai te responder, né? Você tem um baixo retorno, principalmente hoje, né? Já pensou ter que pegar isso e ir lá no correio para devolver para a empresa uma pesquisa? Não faz sentido mais, né?
Telefone são pesquisas rápidas e também tem flexibilidade, mas a principal desvantagem é a inconveniência, né? Então, 12h15, os caras estão te ligando para saber a tua opinião a respeito do jogo do Flamengo de ontem, né? Então, é uma coisa que acredito que a maioria das pessoas não tem interesse de responder na hora do almoço, tá? As autoaplicáveis, né? Então são de fácil implantação e são um custo baixíssimo, né? E como desvantagens, eu posso também ter um baixo retorno, né? Então eu preciso instigar esse meu respondente a, a fazer, né? A responder ali o questionário. Então, uma série de formas para lidar com isso, mas está aí então aí algumas vantagens e desvantagens da pesquisa. Pesquisa quantitativa. Então, a coleta de dados ela é feita com a aplicação do questionário a partir de uma amostra da população. E a pesquisa quantitativa requer uma análise dos resultados de forma estatística, garantindo a qualidade dos seus resultados. Agora, vamos entrar um pouquinho e falar sobre a pesquisa qualitativa. Então, a pesquisa qualitativa é um método de pesquisa não estatístico adotado para questionamentos ditos inéditos ou ainda pouco estudados, que possibilita aprofundar anseios, motivações ou rejeições de determinado grupo em relação a um determinado problema. Então, ela visa identificar ou avaliar aspectos não mensuráveis de forma qualitativa que vão se relacionar com o quê? Sentimentos, percepções, pensamentos, comportamentos, motivações. E aí, eu vou ter uma lista de hipóteses que iniciam com esses questionamentos, né? O que, como, onde, quem, por quê? Então aqui o objetivo está em buscar esses aspectos que existem muitas vezes na análise de determinados problemas, porém eles não são mensuráveis, né? Eles não são mensuráveis. Dentro dessa formulação de hipóteses, a gente vai ter que estabelecer algumas questões, né? Então, por exemplo, o que, né? Que serviço o cliente espera receber? Quais são os pontos de comparação com os outros produtos? Como ocorre a compra? Como o cliente utiliza o produto? Onde os clientes compram? É no físico? É na internet? É pelos dois? Onde o cliente busca informações sobre o produto? É no Google? É no nosso aplicativo? É no site? Quem compra o produto? Quem é a nossa persona? Não é? O nosso público, no geral, são jovens, universitários? Ou são pessoas de meia idade, 50 anos, terceira idade, 70 anos? Onde vivem? Quem são os clientes da empresa? E por que o cliente compra? Por que o cliente escolhe uma marca em relação a outra? Então, essas questões são todas questões hipotéticas sob um aspecto qualitativo de análise, mas que fazem parte e podem gerar insights importantes, né, para as organizações tomarem aí as suas decisões. E aí também, né? Quando então a abordagem dessa pesquisa ela deve ser qualitativa? Quando não há informações sobre um determinado problema, há necessidade de gerar hipóteses referentes a opiniões, uso, estilo de vida, valores, imagem, entre outros. Há intenção de desenvolver novos produtos ou alterações de produtos.
E dentro da pesquisa qualitativa, existem também os métodos de aplicação. Para que caminho eu vou seguir na pesquisa qualitativa? E aí eu tenho as chamadas discussão em grupo, né, o focus group, o laddering, a observação, o cliente oculto e, por fim, o teste clínico, a experimentação ou ainda a degustação. O grupo focal, o focus group, consiste em reunir um grupo de pessoas, normalmente de 8 a 12 pessoas, para discutir de maneira livre um produto ou um serviço. Ele conta com a presença de um moderador que propõe o tema e os resultados envolvem a observação tanto do que é dito como também das expressões faciais do participante. Então, ou seja, tu tem o grupo lá trabalhando, discutindo através da mediação e tu tem outras pessoas aí observando o que está acontecendo, né? As observações com relação às expressões e não apenas as palavras do que é dito, certo? É comumente utilizada quando se busca ouvir um público mais diferenciado, né? O laddering inclui uma pesquisa sobre bens físicos, serviços, pessoas, ideias e lugares. Esse método assenta-se sobre a teoria meios-fins relacionada a pesquisas referentes a valor para o cliente. No modelo, os meios são relacionados aos produtos ou atividades e os fins são os estados valorados pelos clientes, os atributos, cuja consequência é a realização e a satisfação pessoal. Então, esse vai ser realizado por meio de entrevistas individuais, em que se orienta o entrevistado a refletir sobre características capazes de diferenciar marcas e produtos entre si. E aí a amostragem de entrevistas, né, que eu vou ter em torno de 30. E aí dentro do lettering, como eu posso ter modos de iniciar e identificar atributos? Tem a escolha de 3, então, ou seja, eu apresento 3 marcas ao entrevistado e que indica, então, as diferenças e semelhanças que 2 delas possuem com relação à terceira. Então, por exemplo, em que os aparelhos A e B celulares diferem do aparelho celular C? Então, essa é uma forma de buscar identificar esses atributos. Diferenças de preferência de consumo. Então, o entrevistado é solicitado a indicar as razões da sua escolha com relação a uma marca específica. Então, qual é a marca do aparelho celular de sua preferência e por que ela é a sua preferida? E por fim, diferenças de ocasião. Então, busca-se contextualizar o consumo. Solicita-se ao entrevistado que mentalmente idealize o ambiente de compra do produto e o descreva. Por exemplo, imagine-se na loja onde você comprou o aparelho celular A. Por que o aparelho celular A chamou a sua atenção? Então você transporta o consumidor até esse ambiente, então contextualize esse consumo. O método da observação é uma técnica que permite descrições detalhadas de lugares, objetos, situações, interações, aproximando o pesquisador do contexto e das pessoas. Esse tipo de pesquisa pode ser realizada em pontos de venda, cujo intuito é identificar a relação entre o cliente e o vendedor. Então, para medir o tempo de duração da venda, ouvir perguntas e reclamações dos clientes e descobrir o que e quem influencia o processo de compra. Então, tipos de observação, Você pode ser uma observação do tipo participante, e aí o que acontece? Como vantagem, eu tenho
facilidade e rápido acesso aos dados sobre as situações habituais em que os membros das comunidades se encontram envolvidos. Além disso, ele possibilita o acesso a dados que a comunidade ou grupo considera domínio privado. E ele possibilita captar as palavras de esclarecimento que acompanham o comportamento dos observados. Como limitação, ele pode ter uma visão parcial, né, do objeto de estudo e também uma desconfiança, né, do grupo que está sendo investigado, aquele pesquisador que está participando da observação. Eu posso ter uma observação do tipo não participante, e nesse caso eu tenho a possibilidade de obter elementos para definir o problema de pesquisa. Além disso, ele vai favorecer a construção de hipóteses acerca do problema pesquisado e ele facilita a obtenção de dados sem produzir querelas ou suspeitas nos membros das comunidades. Mas ele tem limitações. Dentre elas, o tipo de observação não participante destaca-se como limitação que ele acaba sendo canalizado pelos gostos e afeições do pesquisador. Muitas vezes sua atenção é desviada, né, para a análise do fenômeno. E claro, o registro dessas observações vai depender muito da memória do investigador. E ele também dá ampla margem à interpretação subjetiva e parcial do fenômeno estudado. E por fim, eu tenho a observação sistemática. E aí eu vou fazer uma análise do material que for coletado e o pesquisador está impossibilitado de ocultar a realização da pesquisa, né? Então, já que ele vai se embasar nesse material. E ele tem que ter tempo e preparação prévia para analisar as categorias. O cliente oculto, certo? É uma modalidade realizada por pesquisadores que são designados para atuar como consumidores comuns em interações com os colaboradores de determinado estabelecimento, né? Então, esse método aí de aplicação, né? Ele até ficou famoso aí por programas televisivos, né, onde o dono da empresa, o chefe de um determinado departamento, ele se disfarçava, né, não de consumidor, mas algumas vezes até de funcionário, né, para saber o que rolava de fato na sua empresa, né. Então, até tivemos episódios aqui gravados com empresas aqui da cidade de Joinville. O outro, então, é o teste clínico, né, que vai ser a experimentação ou degustação. Essa modalidade envolve o consumidor após ele ter, então, experimentado um serviço ou degustado um produto, né? Os testes podem ser realizados na própria loja, durante seu horário de funcionamento ou em locais específicos, como feiras, por exemplo. E ele tem por objetivo testar características do produto ou serviço a partir de uma avaliação da reação imediata do consumidor. Esse tipo de pesquisa é bastante utilizada em lançamentos de produtos. Bom, agora a gente vai dar um overview nas vantagens e desvantagens das pesquisas quantitativa e qualitativa. Como vantagem principal da pesquisa quantitativa está a possibilidade de padronizar os dados, avaliar de forma precisa as informações e os resultados devem e podem ser extrapolados, certo? Porque você vai pegar uma amostra de uma população. Já a principal desvantagem é o custo, né? Ela tem um custo mais elevado, um tempo maior para execução e a padronização muitas vezes também pode ser uma desvantagem na análise da minha pesquisa. A pesquisa qualitativa, ela já como vantagem, ela tem a sua flexibilidade, um custo menor e um menor tempo de execução também. Porém, como desvantagem, os resultados não podem ser extrapolados e requer preparo de quem realiza a aplicação da pesquisa qualitativa. Pois bem, falamos do tipo de pesquisa, agora a gente vai falar um pouquinho da definição da nossa amostra, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, a gente já estudou isso lá na estatística, e aqui eu vou trazer só
o conceito principal atrelado ao que é importante aqui para a gente na disciplina, tá? Então, a amostra, né, relembrando o conceito de amostra, é uma parte representativa de uma população que mantém as mesmas características desta população. A amostra ela é selecionada pelo perfil dos integrantes de uma população devido às suas características demográficas, como gênero, idade, escolaridade e profissão. Eu posso ter características geográficas sendo analisadas, como bairro, cidade e estado que vivem, e psicográficas, como o estilo de vida ou as opiniões acerca de um determinado assunto. Outro conceito que aparece para a gente é a margem de erro amostral. É a diferença entre o resultado obtido com a amostra e o que se deveria obter com a população toda. Geralmente, essa margem de erro utilizada em pesquisas de mercado vai de 2 a 5%. Outro conceito importante é o nível de confiança, que é a probabilidade de repetição dos resultados obtidos, considerando diferentes amostras, caso seja realizada uma nova pesquisa. E por fim, a distribuição da amostra. Quanto menor é a variação da população, menor é a distribuição. Quanto menor é a variação da população, menor vai ser a amostra necessária dessa população. Uma população que é mais homogênea, ela detém características semelhantes com relação a gênero, idade, renda, escolaridade e assim por diante. Um exemplo típico e clássico são as pesquisas eleitorais, né? Então, aqui eu tenho a informação, né? O candidato X obteve 68% da intenção dos votos, com uma margem de erro de 2%, para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%. O que isso significa para a gente? O percentual real de intenção, ele varia de 68 mais ou menos 2. Então, ele varia de 66 até 70. E o nível de confiança significa que, se eu repetir inúmeras vezes essa pesquisa, com diferentes amostras de uma mesma população, eu vou ter em 95% dos casos o valor entre 66% e 70%. Né? Então é assim que a gente interpreta esses dados, né, de erro amostral e nível de confiança. Com relação à definição da amostra, então, eu preciso estar atento a alguns detalhes, como quem será pesquisado, quais são os indivíduos entrevistados, quantos devem ser pesquisados, e aí vai entrar o cálculo estatístico, né, compreendendo a margem de erro e o intervalo de confiança. E como eu vou obter esses dados? Como que eu vou coletar? Vai ser e-mail, entrevista, telefone, observação e por aí vai. Então essas são características importantes enquanto eu faço a definição da minha amostra. As equações são bastante simples, tá? Para a gente definir o cálculo da nossa amostra. Então eu tenho aqui N0 é igual a 1 dividido por E0 ao quadrado. N0 é a primeira aproximação do tamanho da amostra. Essa primeira aproximação vai ser obtida a partir do E0, que é o erro amostral que eu vou tolerar. Aí aqui sim, então eu tenho o N minúsculo, vai ser o tamanho da amostra que eu quero. E o N maiúsculo é o número de elementos da população. Então o tamanho da amostra vai ser o tamanho da população vezes aquela primeira aproximação que eu calculei aqui em cima, dividido pelo tamanho da população mais a primeira aproximação obtida. Então, por exemplo, né, isso eu nem vou entrar muito nesse mérito em detalhes, porque essas contas de fato a gente consegue fazer, né, de uma forma bem simples. E hoje, né, se você ir na internet aí, no Google, ou se procurar como calcular tamanho de amostra, né, já tem as calculadoras ali
prontas para a gente, né, na internet. É importante a gente saber de onde vem e como calcular, mas podemos utilizar o que já tem pronto. Então aqui eu tenho uma tabelinha onde eu tenho para um intervalo de confiança de 95%, que é bastante utilizado em pesquisas de mercado, né? Eu tenho o tamanho da amostra, da população, perdão, e aqui eu tenho o erro amostral, 1, 3 e 5%. E para o tamanho da minha população, aqui o tamanho da minha amostra. Então perceba, né? Se eu quero um erro menor, eu vou ter que entrevistar mais gente, né? Então, de 1 para 3% já diminui aqui 1.000 pessoas para uma população de 2.000 pessoas, né? Se eu aceitar um erro de até 5%, mais ou menos 5%, já cai mais ainda, né? Então, ou seja, se eu quero ter para uma mesma confiança, né, um erro pequeno, eu vou ter que entrevistar mais gente. Então perceba, se para uma população de 2.000 e um erro de 1% apenas, eu tenho que entrevistar, certo, 1.600 pessoas. Então muito próximo do tamanho real aqui da minha população, né? E isso, né, para diferentes tamanhos de população. E é assim que é feito, pegando aquele mesmo exemplo do processo eleitoral. Então é feita uma estimativa a partir de uma amostra coletada de uma população, certo? E aí, fechando essa parte de tipos de pesquisa e amostra da população, a gente vai fazer mais uma atividadezinha. Essa atividade, ela está lá no Moodle também com mais algumas informações para vocês. Mas basicamente vocês vão pesquisar os seguintes tipos de amostragem e suas vantagens e desvantagens, tá? As amostragens por conveniência, as amostragens por julgamento, as amostragens do tipo snowball e as amostragens do tipo aleatória simples, tá? Lá no Moodle está explicando que vocês podem fazer isso em individual ou nas duplas de trabalho de vocês. A entrega deve ser em formato de PowerPoint, de apresentação, aí, algo em torno de 10 slides, e explicando então esses quatro tipos de amostragens diferentes, certo? Até a próxima aula.